para completar, clube alemão de olho em Lucas Ferreira, atacante do São Paulo, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar agora de forma exclusiva que Lucas Ferreira, atacante do São Paulo, que recentemente renovou seu contrato, segue na mira de clubes, agora do exterior. Fui o primeiro a contar para vocês que antes da renovação, o Lucas Ferreira era alvo do Cruzeiro e do Red Bull Bragantino. Pois bem, com a renovação do contrato e seu salário que foi de 20 mil para 120 mil reais mensais, fica inviável pensar que um clube brasileiro possa pagar a multa rescisória. Mas, desde aquele momento já havia um clube alemão monitorando os passos do atleta e sinalizando com a intenção de comprá-lo por 8 milhões de euros. São Paulo entende essa oferta como muito baixa, porque sabe que o jogador de 19 anos de idade, que já soma 21 jogos, um gol e uma assistência, tem enorme potencial para se transformar em uma das principais vendas do São Paulo nos últimos anos. A ideia do tricolor, inclusive, é não negociá-lo nessa janela, ainda que precise de pelo menos mais uma venda, mesmo levando em consideração que o Ângelo, lateral direito de 16 anos que pertence ao time sub-20, já foi negociado com o Strasbourg da França. Apesar dessa transferência de 5 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, São Paulo ainda necessita de mais uma grande venda. E aí o Matheus Alves ou o Rian Francisco poderiam ser alternativas. Se não houver negócio para esses dois, essa transferência para o clube alemão pode acabar acontecendo, especialmente se a proposta superar os 8 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Lucas Ferreira, jogador que virou titular, também por conta de uma série de baixas e desfalques, São Paulo chegou a disputar a última partida contra o Bahia com 10 jogadores indisponíveis, eram 8 por lesão e mais 2 por suspensão. Meu São Paulo, tô em Cascavel, um abraço. Ailton, que eu contei sobre o São Paulo nos últimos dias? Chiquinho Soares dá para descartar. São Paulo promete pelo menos 2 reforços na janela da metade do ano, a intenção de contratação, mas espere por jogadores que cheguem de graça e que sejam, não vai chegar nenhum fenômeno. São Paulo não tem capacidade para fazer grandes investimentos, tá bom? O Funes Mori, centroavante no São Paulo. Deixa eu ver que fim levou o Funes Mori. Tem 2, eles são irmãos, né? O Rogério e o outro. Deixa eu ver se esse aqui é o atacante. Deve ser esse aqui, né? 34 anos de idade, pertence ao Morelia, não, ao Pumas. 41 jogos, 4 gols e 2 assistências, tá? Joga bastante, mas faz pouco gol, né? O cara faz um gol a cada 10 jogos. Centroavante ainda. Difícil justificar, hein? Difícil defender alguém que faz um gol a cada 10 jogos. Enfim, centroavante argentino, que se naturalizou mexicano com 34 anos de idade, joga lá no México desde 2015. Antes havia passado pela Turquia e pelo Benfica, jogador do River Plate, do FC Dallas, enfim, bastante rodado. Não tenho uma opinião, não acredito nessa possibilidade, tá? Até porque o futebol mexicano paga bastante bem para esses caras. E qualquer salário acima de 1 milhão de reais, o São Paulo vai descartar. O Thiago Mendes e o Carlos Vinícius foram até sondados pelo São Paulo, mas o São Paulo se assustou com a pedida, os caras querem ganhar acima de 1 milhão de reais. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário do Carlos Vinícius para saber se tem alguma novidade. Flávio, boa noite. Em ordem por aí. Alguma novidade sobre o Carlos Vinícius? Ó, o like 280, manda uma mensagem para o Júlio Casares e pergunta para ele se ele não vai contratar um centroavante e um volante. Esse time está muito fraco. São Paulo deve ter para o mês que vem a volta do Luiz Gustavo. O Luiz está tomando remédio ainda por conta daquela embolia pulmonar, tá? Enquanto ele está tomando remédio, ele não pode fazer trabalhos físicos. Essa é uma preocupação importante. 3 meses de medicamento, tá? Então a tendência é que a partir de julho, liberado pelo departamento médico, ele passe a voltar a treinar com o elenco, é um reforço importante. Sobre o centroavante, eu acho que há necessidade, até porque o Caleri volta no ano que vem e a impressão que você tem é de que o Rian Francisco ainda está muito verde para jogar no São Paulo. Hora de falar sobre a chance de um zagueiro do São Paulo ir parar no Botafogo. Eu me refiro a Juan Tressoldi, que pertence ao Sassuolo, está emprestado ao São Paulo somente até o fim desse mês e o tricolor não tem conseguido avançar na tratativa de prorrogação do contrato de empréstimo junto ao clube italiano.
A dificuldade tem a ver com o fato de o São Paulo não ter cumprido uma das cláusulas de empréstimo, obrigação de pagamento de 200 mil euros, que equivalem a pouco mais de 1.200.000 reais. Esse pagamento venceu no mês de março. São Paulo alegou problemas financeiros e não conseguiu a quitação. Para piorar, o São Paulo também já descartou a compra do jogador. E diante desse cenário, um novo empréstimo para o São Paulo parece algo bastante complicado. É nesse contexto que apareceu o Botafogo disposto a comprar o jogador ou pelo menos tentar um novo empréstimo. As negociações entre Sassuolo e Botafogo ainda não foram esgotadas e o Botafogo está buscando um substituto para Jair, que deve se tornar reforço do Nottingham Forest. Tem até uma informação importante sobre o tema. Venho contando para vocês desde a semana passada sobre as tratativas do clube inglês, do magnata grego Evangelos Marinakis para a compra de Jair, Igor Jesus e Cuiabano. Informação que surgiu nessa terça-feira é de que os 3 negócios vão render ao Botafogo 34 milhões de euros. Seriam 20 milhões de euros com o Igor Jesus e outros 14 milhões de euros com o Jair e Cuiabano. Confesso que eu imaginava cifras maiores, especialmente porque o Jair foi comprado do Santos por 12 milhões de euros. Só para completar o noticiário do Botafogo, se Igor Jesus está de saída, Arthur Cabral pode ser seu substituto. Centroavante que já passou por Ceará, Palmeiras e atualmente pertence ao Benfica, a negociação que gira na casa dos 15 milhões de euros ou 100 milhões de reais. Boa noite, Nicola. Se o Zubeldia cair, Hernan Crespo será a primeira opção ou não? Marinéia, na teoria sim, na prática não. E eu vou explicar. O Hernan Crespo foi campeão paulista no momento de vacas magras do São Paulo, né? Mas a impressão que ele deixou para Carlos Belmonte, Rui Costa, Muricy Ramalho e Milton Cruz, que são 4 caras que seguem no departamento de futebol, a impressão foi a pior possível. Os caras trabalhavam no dia a dia com o Crespo e entendem que o São Paulo foi campeão paulista apesar do Crespo, porque a preleção dele era ruim, a preparação para os jogos era ruim, os treinos do dia a dia não eram bons. Então, se o São Paulo contratar o Crespo, o São Paulo vai estar indo contra os princípios do departamento de futebol. Sei que em algum momento o Júlio Casares está se distanciando do Belmonte, relação entre o Morumbis e o CT da Barra Funda, essa relação está se tornando cada vez mais distante, mas não acho que o São Paulo, que o Júlio contrataria um técnico sem permissão ou sem autorização, sem aval do departamento de futebol, porque você jogaria um cara lá no meio dos caras do futebol sem que esses caras tivessem concordado, né? Perguntando se há novidade sobre patrocínio no São Paulo, Matheus. São Paulo, deixa eu até dar uma confirmada, porque o São Paulo tinha avançado numa negociação com uma farmacêutica para o lugar da Viva Sorte. Quer ver? Ó? Boa noite. Peraí, tirar o ocultar aqui que está atrapalhando. Farmacêutica para o lugar da Viva Sorte. E o São Paulo também tinha uma negociação em andamento com o banco Magnum Bank para que o Magnum Bank se tornasse o banco dos sócios torcedores do São Paulo. E aí, em troca, até em termos de visibilidade, ele passaria a ocupar a manga, que está guardada desde o ano passado para esse banco parceiro do São Paulo. Tá bom? A verdade é que a torcida desse ano no São Paulo é para não estourar a meta de gastos, não cair e acertar com o Grego a parceria com a base. Ano ruim com elenco curto e falta de sorte em relação a lesões, nada otimista. O discurso da Amanda é bem plausível, é bem justo e racional, né? O grande ponto é que nem sempre torcedores de futebol no Brasil são racionais, né? E os caras ignoram esse contexto. A Amanda foi nos pontos específicos. Acho que se esse discurso for oferecido para o Júlio vai assinar embaixo, tá? Cola, boa noite. Algum centroavante algum centroavante que já esteja perto do São Paulo, e o caso do Zampedri pode vir? Rodrigo, sobre Zampedri, o que eu ouvi é que o São Paulo não especula essa possibilidade. Esse é um atacante argentino que se naturalizou chileno e joga bastante tempo lá na universidade. Foi um nome descartado. Também perguntaram ontem sobre Tiquinho Soares, nenhuma chance de o Tiquinho ser contratado, e a explicação é básica.
O Tiquinho já tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, ele não pode defender um outro clube no Campeonato Nacional. Não teria lógica nenhuma que o São Paulo ou qualquer outro clube daqui o contratasse para utilizá-lo apenas nas Copas, né? Então, o São Paulo, especialmente o São Paulo, com enormes dificuldades financeiras, não vai cometer esse equívoco. Só 88 likes, hein? Boa noite, Nicola. Like 329. São Paulo não vai se classificar nas oitavas da Libertadores porque ele é seu próprio adversário. E esse treinador é muito ruim, não vai a lugar nenhum. Para mim, a diretoria não dá o braço a torcer, que a contratação do Zubeldia foi um erro. Aí critica o Crespo, que foi campeão. Como assim o trabalho do Zuba é melhor que o Crespo? O Zuba foi eliminado de tudo. Eu acho que a sua primeira frase faz bastante sentido. A impressão que dá é de fato os caras não têm dado o braço a torcer, tá? Se você quer viver de YouTube, adquira nossa mentoria e tenha resultados significantes como estes que aparecem na tela dos últimos 28 dias. Esses são resultados de alguns canais que estão gerando receita pra gente aí e vídeos idênticos a esse que você acabou de ver sobre corte de notícias de futebol. Se você quer aprender, quer adquirir a nossa mentoria, deixe aí no comentário o seu número de WhatsApp pra gente entrar em contato e estar alinhando com você. Até mais! E aí, rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.